Está connosco o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa tarde. Olá, boa tarde. De que é que o país precisa para saber sobre este caso? De facto, uma comissão de inquérito ou de uma mera audição de Manuel Pinho? Antes de mais, é preciso ouvir os esclarecimentos, é preciso ouvir a confirmação da boca dele sobre se isto terá acontecido ou não, e depois é preciso que se averigüe que as declarações que ele faz são verdadeiras ou não são verdadeiras. Aqui o que espanta, de alguma forma, é a demora com que os partidos reagiram a esta necessidade de um esclarecimento por parte de alguém que, alegadamente, era simultaneamente ministro e avançado de um grupo económico com o peso do Banco Espírito Santo. E há uma explicação lógica para que os partidos tenham mantido o silêncio durante tantos dias? Eu penso que é o desconforto perante esta situação. Isto é um daqueles casos que eventualmente não é um caso único e é um caso que acaba por se propagar ou contaminar outras figuras, eventualmente de outros partidos. E esse desconforto pode ajudar a entender um pouco melhor porque é que houve todo este atraso no pedido de esclarecimentos. E se calhar até também porque é que este pedido de esclarecimentos não é mais assertivo. Ouvimos há pouco Rui Rio, que na verdade teve o mérito de ser o primeiro a dar o passo para esse pedido de esclarecimento, mas o próprio Rui Rio admite que eventualmente Manuel Pinho possa ir dar esclarecimentos à Justiça antes de dar esclarecimentos políticos, o que para mim é difícil de entender, porque há aqui dois patamares completamente distintos. Um é o esclarecimento judicial, que ele eventualmente terá que dar, não sabemos sabemos que o advogado vai pedir a anulação do seu estatuto de arguido, considerando que há ali erros formais, mas outro plano é o plano político e esse é absolutamente independente dos esclarecimentos que a Justiça queira relativamente a uma eventual ilegalidade. E não tem de andar em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. De todo, bem pelo contrário. Eu acho que aqui o tempo da política tem que ser muito mais rápido que o tempo da Justiça. Isto é, estes esclarecimentos, saber se houve ou não um ministro que era avançado de um grande grupo económico, é um esclarecimento que, no momento em que começa a borbulhar essa informação, tem que ser de alguma maneira acalmado, para o bem ou para o mal, isto é, para tirarmos ilações sobre aquilo que será eventualmente um ato de corrupção ou para ficarmos descansados sobre aquilo que podem vir a ser provas dadas por Manuel Pinho relativamente à sua inocência. O Bloco de Esquerda reclama que uma comissão de inquérito deve também servir de esclarecimento em torno das rendas excessivas da EDP. Aliás, este é um tema recorrente do ponto de vista político nos discursos bloquistas. Ricardo, faz sentido estabelecer todas estas comparações, pelo menos para perceber se há ou não responsabilidades? Faz sentido, desde que isso não atrase aquilo que me parece mais premente, que é este esclarecimento de um caso que nós já conhecemos. Tudo o resto nós não sabemos se existe ou não. Podemos desconfiar que eventualmente este não era um caso único, podemos desconfiar que realmente havia aqui uma teia de interesses que acabou por beneficiar um determinado grupo económico, mas o que sabemos agora, de prova factual, pelo menos alegada, é este envolvimento de Manuel Pinho com uma avença que ele iria recebendo enquanto era ministro. E, portanto, das duas uma, se for possível separar o caso Manuel Pinho dos outros eventuais casos, parece-me bem. Se vamos estar à espera de haver um rol completo de nomes para depois tudo isso se diluir numa interminável comissão parlamentar, então eu penso que aí a opinião pública acabará por ficar prejudicada. Ou seja, Ricardo, defendes que será mais vantajoso para todos estes esclarecimentos uma primeira audição isolada de Manuel Pinho, antes mesmo de se partir para outro tipo de trabalho, sim, numa eventual comissão de inquérito? Sim, eventualmente. Até porque, até das declarações de Manuel Pinho, podem surgir pistas que possam dar muito mais sustentação ao resto de toda essa averiguação. Agora, é preciso também garantir que Manuel Pinho vá ao Parlamento com alguma garantia de respostas, porque ele não tem, não existindo do ponto de vista formal essa composição, ele não tem que chegar lá e dar respostas, pode pura e simplesmente alegar que se trata de um caso que está a ser averiguado pela Justiça ou pura e simplesmente ele não tem interesse em dar esses esclarecimentos. Agora, tendo sido ele um ministro do país, eu acho que perante estas suspeitas não só lhe caberia proativamente dar esses esclarecimentos, como agora, se o não fizer dessa forma, empurrado, passa a expressão, pelo Parlamento, ele deve ser obrigado a esses esclarecimentos. Ricardo, quais são, neste momento, as questões fundamentais em torno de Manuel Pinho e do facto de haver esta conexão entre o tempo em que era
governante e o dinheiro que lhe caía na conta todos os meses na ordem dos 15 mil euros? As pistas são muitas. Desde logo esse facto inusitado de um ministro receber ao mesmo tempo uma avança de um grupo económico. É muito difícil de explicar. Depois há também a sua ida para a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, alegadamente também a propósito de uma negociação feita entre a EDP e essa própria universidade, com uma doação muito generosa da EDP à Universidade de Colômbia para lá receber depois Manuel Pinho como docente, pagando-lhe também depois um salário. E depois esta questão das rendas, que é no fundo fulcral para entendermos qual é que é a relação de causa e efeito entre aquilo que estava a ser dado a Manuel Pinho e aquilo que depois ele retribuía do ponto de vista de um eventual favor político. Ou seja, é preciso perceber se houve decisões governativas durante este período em que Manuel Pinho estaria a oferir esse valor. Sim, mas aqui deixa-me dizer-te que essa relação causa e efeito é sempre extremamente difícil de obter. Uma coisa é, do ponto de vista factual, ficarmos agora a conhecer se ele recebeu ou não uma avança enquanto era ministro. E se nós soubermos isso, imediatamente ficamos com uma percepção do que é que eventualmente ali estará a acontecer. Outra coisa muito mais complicada e muito mais difícil de depois provar, nomeadamente numa sala de tribunal, mas mesmo até perante a opinião pública, é a relação direta de causa e efeito. Isto é, esse favorecimento que Manuel Pinho terá recebido seria ou não depois retribuído com os tais favores políticos. Até porque esta questão das rendas é extremamente complexa e dificilmente passará apenas pelas mãos de uma única pessoa. E por isso é que aí este pedido do Bloco de Esquerda também faz todo o sentido, porque seria muito difícil imaginar que Manuel Pinho fosse senhor único de uma decisão que, na verdade, terá que ter patamares um pouco mais acima. Agora, também já percebemos, até por causa de outras averiguações, nomeadamente a Operação Marquês, que também mais acima há outros suspeitos do envolvimento cuja relação de causa e efeito entre os favorecimentos e os favores políticos estará em causa, e estamos obviamente a falar de José Sócrates. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pela análise nesta edição.